Vamos lá, exercícios aí para a gente poder praticar e entender mais ou menos a ideia. Então tá aqui, ó. Uma partícula uniforme de carga elétrica Q, 2,10 elevado a menos 6. Esse cara aqui é elevado, tá? A menos 6. É deixada numa região de campo elétrico. É igual a 100. Calcule o módulo da força. Então ele me deu o campo, me deu o valor da carga elétrica de prova. Então, campo é igual a Fel sobre Q. No lugar do campo, 100. A Fel quero achar. E o Q? 2,10 a menos 6. Apliquei a boa e glamourosa matemática, tá aqui, ó. 200 vezes 10 a menos 6, a resposta é letra C. Claro que alguns vão se perguntar, professor, eu posso andar com a casa decimal para ficar 2? Pode. E aí ficaria 2,10 a menos 4, que não é a resposta aqui, mas pode andar, tá bom? Então, tem a carga, tem um campo, quero achar a força, é igual a Fel sobre Q. Coisa boa também. O campo elétrico gerado por uma carga Q, 2 Coulomb, a uma distância igual a 50 centímetros. O valor de K, 9,10 elevado a 9. Qual é o valor do campo? Então ele me deu três coisas. Me deu o valor da carga, o valor do K, que é 9,10 a 9, e a minha distância não pode ser em centímetros, tem que ser em metro, então dividi por 100. Ele pediu o valor do campo elétrico. Então, campo é igual a K vezes Q sobre D ao quadrado. Quem é o K? 9,10 a 9. Quem é o Q? 2. Quem é a distância? Dividir para 100 deu 0,5. Fiz o cálculo, deu 72 vezes 10 elevado a 9. Pessoal, eu posso colocar entre 1 e 10? Pode ser 7,2? Pode. Mas se for 7,2, aqui o expoente não é 9, tá bom? Ele passa a ser o quê? 10. Galera, até aí deu para você poder entender o exercício 1 e exercício 2? Campo elétrico não tem muita coisa não. Já nós vamos já aprofundar nele. Coisa boa aí. Assinale a alternativa verdadeira sobre as propriedades das forças, das linhas de forças do campo elétrico. Aí a resposta vai ser letra C. As linhas de campo são abertas, emergem, saem da positiva e vão adentrar onde? Nas cargas negativas. O campo elétrico é uma grandeza escalar? Não, vetorial, tem modo, direção e sentido. O campo elétrico depende da carga? Não. O campo elétrico também depende de quê? Da distância. Exemplo, exercício 4, cai muito em prova, fiz questão de colocar aqui. É uma questão que envolve força elétrica e força-peso. Numa certa região da Terra, nas proximidades da superfície, a aceleração da gravidade é 9,8, próxima de 10. O campo eletrostático da Terra, que possui carga negativa, vale 100. Determine, o sinal e a carga elétrica, que é a bolinha de gude de massa igual a 50 gramas, deveria ter para manter-se suspensa em repouso acima do solo. Considere o campo elétrico praticamente uniforme. Então o que nós vamos entender, galera? Eu coloco uma carga elétrica, puxando essa carga para baixo, quem eu tenho? Força-peso. Mas se eu quero que ela esteja suspensa em equilíbrio, então ao mesmo tempo que eu tenho que ter força-peso, tem que ter alguém para baixo. Que força é essa? Força elétrica. Então vamos lá, galera. Vimos aí, né, nessa questão, vamos relacionar força elétrica com força-peso. Olha a resolução dela aí. Passar aqui, que não é essa, é essa aqui. Olha aqui, galera, que interessante. Eu tenho a força-peso para baixo, eu tenho a força elétrica para cima. Eu vou igualar uma com a outra, que é muito em prova. O pessoal aí da SpaceX, né, sargento, pré-vestibular. Então aqui, ó, peso é massa vezes gravidade. Deu 4,9, 10 a menos 1. Professor,
Eu posso trabalhar com gravidade 10? Não, a questão pediu para trabalhar com 9,8. Peso é igual a força elétrica. Então, Q, né, joguei para o outro lado, Q vai ser igual ao peso sobre a força elétrica. Q vai ser igual ao peso sobre o campo elétrico. Até porque você sabe que força, né, se campo elétrico é igual a Fel sobre Q, jogando para o outro lado, então a força é Q vezes E. Então, peso é igual a força elétrica. Joguei para o outro lado aqui. Carga é igual ao peso sobre o campo. Quem é o peso? 4, 10 a menos 1. Quem é o campo elétrico? 100. Fiz o cálculo, deu quanto? 4 vezes 10 a menos 3. Então, a gente vai fazer mais questões para frente. Mas eu quero que vocês observem justamente isso. O gráfico do campo elétrico. E nesse caso aí, eu posso interagir o campo elétrico com alguma outra grandeza. Tá bom, galera? Então foi claro de você entender que campo elétrico é uma área em torno de uma carga elétrica. As equações do campo, que da carga positiva o campo sai, na negativa entra. Então, qualquer dúvida, vejam o vídeo de novo. Tem uma lista de exercícios na descrição desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtem o canal, dê o joinha aí. Ajuda o professor a propagar essas aulas para ajudar mais alunos e outros professores aí. Um grande abraço, galera!